No arco de Skypiea, nos foi revelado que o povo de lá acreditava em 4 deuses, sendo eles o deus do sol, o deus da chuva, o deus da floresta e o deus da terra. E já que tivemos a revelação de que existe a fruta lendária do deus do sol, o que impede de existirem outras Akuma no Mi que tenham os poderes desses outros 3 deuses que foram citados? Nada, né? E se tiver, quem são os usuários dessas Akuma no Mi? Aparentemente, todos esses deuses são reais e deixaram como legado suas Akuma no Mi, onde as pessoas que comerem poderá ter acesso aos poderes do determinado deus. Então, já que sabemos que o deus do sol tem sua própria fruta, bora lá ver quem são os usuários das outras frutas dos deuses em One Piece. E já começando com o deus da chuva, o cara que mais tem chances de ser usuário dessa fruta é o Dragon. Apesar de ser um personagem que apareceu pouquíssimas vezes, nós ainda temos várias evidências de que ele pode ser usuário da fruta do deus da chuva. Porque desde a sua primeira aparição lá em Logital, nós vimos que aparentemente ele mudou totalmente o clima quando foi salvar o Luffy, onde ele jogou um raio na plataforma onde o Luffy estava e ainda fez chover simplesmente do nada. Então, devido a essa mudança climática brutal, logo no momento em que Dragon aparece em Logital, a gente pode presumir que ele tem esse poder do deus da chuva e conseguiu mudar o clima instantaneamente. Além disso, você se lembra da batalha de Edgewar? Essa foi uma batalha lendária travada pelos piratas do Chique, o Leão Dourado, contra os piratas do Roger. Pra você ter uma noção, a derrota do Roger era dada como certa, pois a vantagem numérica dos piratas do Leão Dourado era tão grande que eles não podiam fazer nada. Só que de repente, uma jorrada de ventos apareceu repentinamente, devastando a frota dos Leões Dourados. E era uma frota bem grande. Até hoje não foi revelado quem está por trás disso, mas vocês já devem imaginar quem foi o responsável por isso, né? Certamente foi o Dragon, tentando ajudar o Roger. Logicamente, um dia eles vão revelar quem é que está por trás disso. Só que nessa altura de One Piece, dificilmente eles iriam introduzir novos personagens para possuir todo esse poder do vento que fosse capaz de derrotar o Chique. Então, já que dificilmente o Oda vai dar esse feito de eventos para um novo personagem, é mais justo que ele dê esse poder a algum personagem que existe. Por exemplo, o Dragon, que está na obra desde o início e foi relacionado com os poderes do vento várias vezes. E além disso, esse poder foi capaz de derrotar uma frota que nem mesmo o Rayleigh junto com Roger foram capazes de derrotar. Por isso é plausível que todo esse poder venha de uma fruta lendária do deus do vento, onde seu usuário é nada mais e nada menos que Monkey D. Dragon. Outro motivo que dá a entender que o Dragon tem esse poder é pelo simples fato que já se ultrapassou os 1000 episódios e 1000 capítulos de One Piece e ainda não foi revelado o seu verdadeiro poder. Então, por que o Oda faz tanto mistério em relação ao poder do Dragon? É provável que estejam deixando o anime chegar até o final para revelar esse poder, o poder de um deus que está nas mãos de Dragon. Passando agora pro deus da floresta, nós temos Ryokogyu, o touro verde. E de fato, como vimos no momento em que ele atacou os samurais em Wano, foi revelado que o Ryokogyu realmente é usuário da fruta da floresta. Mas o curioso é que antes mesmo de ser revelado, a galera já teorizava que a fruta dele seria esta. E olha que só tinha aparecido uma mísera silhueta dele. E a galera já descobriu qual eram os poderes dele. Basicamente, na cena em que ele tinha aparecido, ele mesmo falou que estava há 3 anos sem comer. E sério, 3 anos é tanta coisa que nem mesmo os Yonkous aguentariam. Então, sabendo disso, a galera começou a teorizar que ele tinha o poder de alguma Akuma no Mi que lhe permitia passar tanto tempo sem comer. E o poder poderia lhe dar uma capacidade de viver sem alimentos. É o poder de um deus da floresta, né? Porque tendo o poder da floresta, a galera pensou que ele poderia se transformar em uma planta ou algo do tipo. E as plantas não precisam ingerir alimentos para sobreviver. Na verdade, elas fazem fotossíntese. Caso você não tenha faltado nas aulas de biologia, vai saber do que é isso. Mas se você não sabe, a fotossíntese é a forma como as plantas recebem nutrientes, onde na verdade meio que elas se alimentam dos nutrientes da luz do sol. Bom, é uma forma resumida e básica de explicar a fotossíntese. Ou seja, galera, só por causa disso, os fãs conseguiram acertar a teoria de que ele era usuário da fruta da floresta. Mas assim, quando o Ryokogyu apareceu, ele não demonstrou ter uma fruta tão apelona quanto a do Luffy ou possivelmente do Dragon, porque ele passou uma certa dificuldade contra o Momonosuke e os demais bainhas.
Fora que o Shanks tratou o cara que nem cachorro novo. O cara só jorrou o haki do rei nele e o cara saiu de Wano com o rabinho entre as pernas. Mas além disso, ele teve um feito positivo recentemente ao conseguir capturar Edward Weevil, o autoproclamado filho do Barba Branca. É dito que esse cara tem uma força física equiparável ao do Barba Branca em seu auge. E vocês devem ter noção de quão monstruoso era o Barba Branca no seu auge, né? Então isso dá uns pontinhos a mais pro Hyokugil, que ainda tem potencial para se mostrar ser um dos 4 usuários das frutas dos deuses. Fora que pelo fato dele ter sido aceito como um almirante, é porque o governo reconhece o potencial dele e da fruta dele, e trouxe ele para lutar ao lado deles. Não foi dita ser a fruta da floresta, mas em si, assim como o Luffy, a fruta da floresta precisa ser despertada para revelar todos seus poderes, os poderes do deus da floresta. E por último temos o deus da terra, que é o mais difícil de desvendar quem seja. Mas temos 2 personagens que possivelmente sejam os usuários do fruto desse deus. O primeiro é o Barba Negra, que tem o poder da Gura Gura no Mi, que é a fruta que lhe dá a capacidade de controlar terremotos e tsunamis. Sendo assim, meio que ele controla a Terra, né? É dito pela própria Marinha que esse é o poder capaz de destruir o mundo. E o que seria mais adequado para destruir a Terra do que a própria Terra? Da mesma forma que o governo mudou o nome da fruta do Luffy, eles também podem ter mudado o nome da Gura Gura no Mi. Na verdade, ao invés de ser a fruta do tremor, essa seja a fruta lendária do deus da Terra, que concede ao usuário a capacidade de controlar o elemento terra. E também seria interessante se o Barba Negra fosse usuário de uma fruta desse deus, porque já que ele será um adversário final pro Luffy, seria legal ver os usuários das frutas mitológicas se enfrentando. Bom, eu sei que a Gura Gura no Mi pertencia ao Barba Branca, mas galera, pelo que parece o Barba Branca não despertou a Gura Gura no Mi, então o Barba Branca não conhece o potencial todo dessa fruta. E uma fruta com tanto poder destrutivo cai muito bem com o Tite, mas o que eu acho mesmo, se o Tite for ter a fruta do deus da terra, eu acho que ele capturaria essa fruta, ele acharia e essa seria a terceira fruta do Tite. E lembrando, mesmo que tenha o nome do deus terra, não precisa necessariamente controlar a terra, assim como Luffy não controla o sol. Outro cara que pode ser usuário da fruta do deus da terra é o Insama, o homem que senta no trono vazio, ou a mulher, né? Digo isso não só porque ele está no topo do governo, mas também devido à headline. Sério, vocês nunca pensaram como uma muralha enorme cresceu no meio do planeta Terra? É bem provável que alguém do governo mundial tenha levantado essa muralha com o intuito de esconder os segredos do governo mundial e do mundo, porque dessa forma o governo consegue evitar a comunicação entre os habitantes dos 4 mares. E um poder que teria a capacidade de levantar uma muralha com esse poder seria do Deus da Terra, que seria capaz de erguer muros tão imensos que seriam capazes de cercar o mundo todo, o planeta todo. Imagina aí que depois do século perdido, o governo mundial começa a iniciar seu período de autoridade com a headline sendo erguida. Nossa, ia ser bem interessante de imaginar isso sendo construído por um poder de uma pessoa. Porém essa teoria é um pouco deixada de lado, principalmente por causa do capítulo 1085, onde vimos um pequeno pedaço do poder de Insama. A gente viu que o Sabo atirou uma rajada de chamas que foi engolida facilmente por Insama. Então fica bem claro aí que ele tem a capacidade de se transformar em uma determinada criatura que seria capaz de ficar em tamanho de um gigante. Por isso faria mais sentido que algum outro integrante do governo mundial tivesse essa capacidade de controlar a headline com os poderes do Deus da Terra. O mais interessante de se imaginar é que um dos cavaleiros sagrados seja usuário dessa fruta, a fruta do Deus da Terra. Talvez desde o período do século perdido, essa fruta seja passada para a próxima geração, fazendo com que o governo tivesse acesso ao poder desse Deus. Mas nada pode ser descartado que a fruta do Insama seja do Deus da Terra, pois faz muito sentido e cairia perfeitamente. O Luffy sendo o Deus do Sol e Insama o Deus da Terra. Isso um fazendo contraponto ao outro, um sendo inimigo do outro. Se existe o Deus do Sol Nika, provavelmente existe outras frutas de deuses. Frutas desse calibre não estaria com qualquer um, não estaria com qualquer Zé Ruela de One Piece não. Ou seja, estaria com os mais casca grossa da marinha, do governo mundial ou da pirataria. Mas a fruta suprema mesmo é a Inscreve no Mi, a fruta que te dá o poder de receber mais vídeos aqui do canal. Então se inscreve e ativa as notificações para ficar por dentro de mais vídeos que lançarmos. Estamos lançando 2 vídeos de One Piece por semana todas as semanas, então já aproveita e se inscreve. Na tela tem 2 vídeos interessantes, um deles são sobre as frutas dos Goroseis. Te espero nesse vídeo pois você vai curtir. Falou!